Boa noite aos amigos queridos, companheiros do ideal espírita cristão. É com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo sistemático do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós damos boa noite aos espíritos encarnados aqui presentes e também os espíritos desencarnados que estão aqui presentes, nos assistindo, participando conosco, nos trabalhos, medicando cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, nos intuindo. Muito feliz, Juliane, de te ver aqui participando com a gente. Está gostando? Que bom. Tem medo de espírito desencarnado? Não? Que bom, que eu estou vendo um em pé atrás de você. Que bom que você não tem medo. Que bom que você está vindo aqui. Que bom que você está vindo aqui, fico feliz. Então, gente, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sistemático, a questão do Livro dos Espíritos e o nosso item do Evangelho segundo o Espiritismo. João, capítulo 8, versículo 32, capítulo 14, versículos de 1 a 26. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas que vos disse. Meus amigos, quem é o Espírito Santo que Jesus nos fala, que foi anotado por João Evangelista? André Luiz, o benfeitor espiritual, através das mãos abnegadas do médium Francisco Cândido Xavier, revela para nós na obra O Espírito da Verdade, publicada em 1965, em comemoração ao 100º ano do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz para nós que o Espírito Santo é a pleiade, é o exército de espíritos superiores que trabalham incessantemente para a evolução do planeta Terra e de seus habitantes. O Espírito Santo são esses espíritos de escol que trabalham sob as ordens do governador espiritual do planeta Terra há pelo menos 5 bilhões de anos, que é a idade que o nosso planeta tem. Ele é conhecido por nós como Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, como preferir. Então o Espírito Santo é essa pleiade de espíritos que trabalham pelo progresso da humanidade. E quem é o Consolador prometido por Jesus? Quem é esse outro Consolador que ele pediria ao Pai para enviar à humanidade? Um outro Consolador, um segundo Consolador. Porque o primeiro Consolador da humanidade é Jesus. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso tutor, nosso guia, nosso modelo. Mas Ele prometeu um outro Consolador. Será que viria um homem? Mas o homem, o Espírito encarna, o homem nasce, depois ele desencarna, retorna ao plano espiritual, que é a vida verdadeira do Espírito. O homem não fica conosco para sempre. Então Jesus ele estava falando do conhecimento.
Porque quando você tem o conhecimento, ele te acompanhará por toda a eternidade. Conhecimento adquirido jamais será perdido. Então Jesus ele estava falando de uma doutrina esclarecedora, inteligível a todas as pessoas. Uma doutrina que resgata os seus ensinamentos, os seus princípios, sem as parábolas, sem as metáforas, os simbolismos, sem a deturpação que a sua mensagem sofreu ao longo dos séculos, dos milênios, pelos homens, pelas igrejas. Então este é o Consolador prometido, trazido pelo Espírito Santo. Essa falange de espíritos, e que foi codificada pelo grande professor Allan Kardec, na França, onde ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Então, por isso, meus amigos, a importância do estudo da doutrina espírita, sobretudo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo mais ainda, porque é sem dúvida o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você estudar o Livro dos Espíritos e praticar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, começar hoje aí durante uns 100 anos, provavelmente você vai se tornar um espírito puro. Provavelmente, não precisa nem ler outras obras. Então nós vamos começar com a questão do Livro dos Espíritos. Nosso estudo é sistemático, né? Então é uma sequência de perguntas. Nós estamos na primeira parte do Livro dos Espíritos. Só para a gente lembrar aqui, o Livro dos Espíritos, ele tem uma divisão principal, né? Principal em 4 partes. Causas primeiras, mundo espiritual dos espíritos, leis morais e esperanças e consolações. Então nós estamos na primeira parte, estudando o tema provas da existência de Deus. Então tem algumas questões relacionadas a esse tema. Então, toda quarta-feira a gente estuda uma questão. Então, provas da existência de Deus. E a questão de hoje é a seguinte. Allan Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Então, Allan Kardec está perguntando se esse sentimento íntimo que nós temos em nós, da existência de Deus, de um ser superior, de um Criador, ele é fruto, ele é consequência das ideias recebidas, da educação que nós recebemos, das instruções dos nossos pais, das nossas igrejas. Então a questão é essa. Essa é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos respondem numa frase bem simples e bem objetiva. Se assim fosse, né? Se esse sentimento íntimo da existência de Deus fosse fruto das ideias recebidas, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento também? Então, o que os espíritos superiores estão dizendo para nós? Que os selvagens, eles não tiveram as ideias recebidas que nós tivemos. A educação, as instruções, o convívio nas igrejas, o estudo religioso. Eles não tiveram. E eles também, segundo os espíritos superiores, eles também têm esse sentimento íntimo de Deus. Esses selvagens que os espíritos superiores colocam aqui para a gente, são os nossos irmãos que no momento estão em outra faixa evolutiva. Esses irmãos nossos que vivem em pequenas comunidades, pequenas tribos, em ilhas, em florestas, isolados da grande civilização. Então são esses os chamados selvagens aqui, tá, gente? Então eles estão afirmando, não, eles também têm esse sentimento íntimo de Deus, tá? Aí Allan Kardec, tem uma nota aqui de Allan Kardec sobre a questão, sobre a resposta dos espíritos superiores.
Então Kardec diz assim: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, né, não seria universal. Esse sentimento não seria universal. Como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Então Allan Kardec está dizendo, meus amigos, que esse sentimento íntimo da existência de Deus, de um ser superior, criador, supremo, não importa o nome, nós cristãos chamamos de Deus, né? Esse sentimento íntimo desse ser, ele é universal. Universal. O que isso significa? Que toda criatura que raciocina no universo infinito tem esse sentimento íntimo da existência de um Criador, de Deus. Por que eu digo uma criatura que raciocina? Que é o nosso caso, por exemplo. Porque os nossos irmãos menos evoluídos, os animaizinhos, eles não raciocinam. Eles não têm consciência de Deus, de um ser superior. Eles têm apenas instinto, que é uma espécie de inteligência. O instinto é uma espécie de inteligência. Inclusive, nós temos ainda instinto, porque nós trazemos em nós ainda das nossas existências primitivas esse instinto. Então, só para a gente concluir, esse sentimento íntimo de Deus, ele é universal, tá, gente? Então, nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Se ficar alguma dúvida do que a gente está falando aqui, depois da reunião, tá? A gente vai estar aqui com o maior prazer para conversar, refletir juntos, né? Aprendermos juntos, tá bom? Então vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Título que Allan Kardec, né, tirou de uma das bem-aventuranças pronunciadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu vou ler aqui o texto evangélico, que é a base do capítulo, né? Como nós sabemos, Allan Kardec, ele tem um padrão. O Evangelho segundo o Espiritismo são 28 capítulos, então ele dá o título, coloca um texto evangélico do Novo Testamento, uma passagem de Jesus, uma parábola, um ensinamento. Ele analisa e comenta, e depois, nas instruções dos Espíritos, os Espíritos superiores também comentam essa passagem. Então é um texto da introdução do capítulo, né? É o texto de reflexão. Então o texto é esse. Jesus nos diz, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular. Atenção. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular. A sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então esse é o texto do nosso capítulo, e nós vamos entrar no nosso item da noite. Então nós estamos estudando nas instruções dos Espíritos, os itens de hoje, 19, 20 e 21, do Evangelho segundo o Espiritismo. É esse item aqui, acho que vocês já leram, né? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros? Interessante, né? Acho que é um assunto bem interessante para a gente esclarecer e refletir.
Então, esse é o título do nosso item. E o nosso item são 3 questões, né, que são essas 3 questões trazidas pelo benfeitor São Luís. Então a gente vai ler a pergunta aqui, a resposta, e a gente vai comentando aqui na medida do possível. Então a primeira questão trazida por São Luís é a seguinte: como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Interrogação. O que São Luís está nos trazendo aqui? Primeiro que ele está afirmando que nós não somos perfeitos. Na Terra não tem perfeição. Nenhum. Só desceu um nesses 5 bilhões de anos aqui na Terra, seu nome é Jesus. Mas nem outro encarnou na Terra que é perfeito. Então todos nós somos imperfeitos. Vamos esclarecer aqui repreender. O que é repreender? Repreender é censurar, é advertir, é aconselhar o próximo. Assim, de uma forma mais enérgica, né? Mas repreender é isso. É aconselhar. Orientar. Tudo bem? Então, essa é a questão. Pode ou não pode repreender o próximo? Respondam em pensamento. Já responderam? Pode ou não pode, Márcio? Pode. Então vamos à resposta de São Luís. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então pode, gente. Nós podemos repreender o nosso próximo. Quando observarmos o mal, uma imperfeição do nosso próximo, podemos repreendê-lo. Podemos. Tá? Aqui ele cita dos nossos tutelados, os nossos filhos. Nós não repreendemos os nossos filhos todo dia? Repreendemos, não repreendemos? Não é um espírito antigo que está ali encarnado no seu filho? Qual que é a diferença de repreender um filho, que é seu próximo, de um próximo, que é tudo próximo? Ah, João Batista, mas ele é meu filho. Opa, peraí. Teu filho? Teu filho? Ele está teu filho nesta existência. Nas passadas, provavelmente, ele não foi. Nas futuras, provavelmente, ele não será. Ele está seu filho, você está pai nesta existência. Ele é um espírito criado por Deus, como você. Então você e teu filho são irmãos. Na espiritualidade não existe família como na Terra. Na espiritualidade, os grupos, as famílias são formados por afinidade de pensamento, de sentimento, de vibrações. Então todos nós somos irmãos, Pai, Deus. Ah, João Batista, então eu posso sair repreendendo todo mundo? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas vamos chegar lá. Então, São Luís ainda continua respondendo. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação. Então agora São Luís já começa a pontuar, né, de que maneira que a gente deve se comportar, repreender o nosso próximo. Deveis fazê-lo com moderação para um fim útil. Com moderação, e para você repreender alguém, tem que ter um fim útil. Você tem que raciocinar, ponderar. Tem um fim útil eu repreender ele? E não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. É aqui que está o problema. Então, quando a gente vai repreender alguém, na maioria das vezes, a gente faz isso com orgulho, com arrogância, querendo humilhar o próximo. E aí, está errado. Aí a repreensão é para você. Porque aí você não está sendo caridoso. Então a repreensão ela tem que ser com moderação
e com um fim útil. Tem que ser com caridade, com cuidado. Não para denegrir o seu próximo. São Luís continua. Mais ainda, a censura que alguém faça a outrem deve ser dirigida também a si próprio. Olha só que interessante. Procurando saber se não a terá merecido. Então, gente, a repreensão, ela tem que ser com moderação, com um fim útil, com cuidado, com caridade, e você tem que se perguntar se essa repreensão que você quer fazer para o seu próximo, ela não cabe a você. Será que você tem autoridade moral para repreender a outra pessoa? A gente precisa se perguntar. Eu vou chamar a atenção da pessoa, mas como é que eu me comporto? Eu me comporto de maneira correta? Um exemplo simples. Como é que eu vou pedir para uma pessoa parar de fumar se eu fumo? Eu não tenho moral nenhuma para isso. Aí eu não posso fazer. Porque ela serve para mim. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém se eu faço igual ele? Então eu não posso. E para a gente só fechar o raciocínio aqui dessa questão, a gente concluir aqui, Jesus Cristo, Espírito puro, perfeito, sem nenhuma imperfeição, absolutamente nenhuma imperfeição. Jesus Cristo. Quando ele esteve entre nós, ele repreendia as pessoas? Pensem. Repreendia, gente. Foi o que Jesus mais fez, foi repreender o mal. Repreender o mal. Para o progresso de todos. O mal de quem? Dos passarinhos? Não, nosso. Porque o mal não é criação de Deus, o mal é criação nossa. Com a força dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Então todo espírito puro, espírito bom, espírito superior, ele reprime o mal, é o seu trabalho, é o seu dever. E Jesus, como modelo e guia da humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo é para quê? É para ser copiado. Mas Jesus repreendia o mal às pessoas para denegri-los? Não. É o que nós não fazemos. Ele sabia repreender, como São Luís nos explica aqui. Então vamos para a segunda pergunta. Será repreensível? É outra pergunta, tá, gente? Será repreensível observar as imperfeições dos outros? Vixe! Quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Essa aqui é boa, hein? Será que eu posso... São Luís está falando assim, será que eu posso observar a imperfeição do outro? Eu só estou observando. Eu não vou levar nenhum benefício para ela e também não vou sair fofocando. Não vou sair divulgando. Eu estou apenas observando a imperfeição do meu próximo. Eu posso ou não posso? E aí? Então vamos lá? São Luís. Tudo depende da intenção. Da intenção. Vou abrir um parênteses aqui. Para a gente fazer uma reflexão aqui também, um exercício. Gente, a intenção é tudo. A intenção mais vale para Deus do que o ato em si. Então vamos lá. Você está andando em Buritama, terça-feira à noite, na feirinha, lá na praça. Ou na feirinha daqui de Lourdes, né? Aqui é que dia? Na sexta?
Tá? Então você está andando na feirinha de Lourdes aqui ou lá em Buritama, lá, né? Aquele monte de barraquinhas, bastante gente, todo mundo passeando ali, olhando, confraternizando, né? Aí você está passando assim, andando no meio da rua, aí vem uma pessoa na sua direção. É um morador de rua, um mendigo, teu irmão. Ele é teu irmão. Aí ele vem, vai se aproximando de você, né? Você já começa, opa, tá vindo para cima de mim. Aí ele chega em você e te pede dinheiro. Aí você dá aquela olhada para os lados assim, né? As pessoas estão te olhando, né? Porque chama atenção. Aí você fala assim, é agora. É agora que eu vou dar dinheiro para ele. Mostrar que eu sou caridoso. Aí você confirma se as pessoas estão olhando mesmo. Aí você arranca, dá 10 para ele. Não pede nem um troco. Aí o teu irmão, morador de rua, se sente humilhado, rebaixado. Mas tudo bem, ele pega o dinheiro e vai embora. Você acha que se você vai ganhar alguma recompensa de Deus? Fala sério. Não vai. Não vai. Porque a tua recompensa você já ganhou. Foi ser visto pelas pessoas, foi ser observado pelas pessoas. Tua recompensa está ali, paga. Você já recebeu. Que foi o preenchimento do teu orgulho, do teu ego. A intenção é tudo. O ato nem sempre diz a verdade. Agora você está andando em Buritama. Num domingo, 3 da tarde, aquele sol a pino, estralando. Ninguém na rua, só você. Você está lá na praça, lá, só você. Não tem nem espírito na rua para não se queimar. Aquele sol estralando. Aí você está sozinho. Aí vem aquele teu irmão mesmo. Aquele morador de rua, vem na tua direção. Aí você fala, ixi, vai vir em mim. Aí ele vem, chega em você e te pede dinheiro. Aí você dá aquela outra confirmada, né, para ver se tem alguém te vendo. Tem ninguém. É só você e ele. Aí, meu amigo, se você der o dinheiro, é porque você não estava preocupado com os outros. Você não estava preocupado em se mostrar para os outros. Você fez a caridade oculta. Quem precisa saber é Deus, não é as pessoas. Essa é a mais relevante para Deus. É aquela caridade que você não se manifesta. Não tem problema nenhum em manifestar, tá, gente? Mas é difícil aquele que faz quietinho. Então, tudo depende da intenção. Vamos continuar. Certamente, São Luís, tá, gente? Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Aí São Luís está falando. Não é proibido que se veja o mal na outra pessoa quando ele existe. Isso significa, gente, que você tem a cabeça boa. Que a tua mente não é retardada. Você sabe discernir as coisas, separar o que é bom, o que é certo. Você observar, eu estou dizendo observar a imperfeição do outro, significa que a tua mente é sã, a tua cabeça é boa. Ah, João, mas me falaram que eu só vejo na pessoa aquilo que eu tenho. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Gente, é fake news. É fake news. É notícia falsa. Não é bem assim. Você observar o mal de outra pessoa não é condição que obrigatoriamente você vai ter. Não é. Vamos fazer um exercício de reflexão? O planeta Terra é um planeta que está na categoria de mundos de expiações e de provas. A humanidade terrestre aqui deve ser mais ou menos uns 8, 16, 24, de 20 a 30 bilhões de espíritos que povoam o orbe terrestre. 1/3 está encarnado, 2/3 está no plano espiritual, aguardando uma reencarnação. Todos nós, esses 20, 30 bilhões de espíritos, estamos aqui na Terra
juntos, agrupados, não é por um acaso. É por afinidade. É por afinidade. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, significa que as nossas virtudes e as nossas imperfeições, elas são 99% iguais. Então você pega as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o apego material, o apego às pessoas. Todos nós temos, gente. É claro que uns mais, outros menos, isso varia, mas todos nós temos. Então você vê o mal na outra pessoa, não é condição que você tem. Não é isso. Significa que você observa, você tem inteligência. Mas provavelmente você vai ter aquela imperfeição também. Porque nós estamos juntos por afinidade. Mas o que eu quero esclarecer é isso. Não fique com medo de ver o mal da outra pessoa. Porque isso não é condição que você vai ter. Vamos tirar a prova? Vamos fazer um outro exercício de reflexão aqui? Vamos imaginar que o nosso Senhor Jesus Cristo vai descer aqui agora no centro Tio Zeca. Ele vai descer aqui. Cuidado, hein, gente? Não olhe direto para ele, não. Senão vai acontecer igual Saulo de Tarso, nas portas de Damasco. Você vai ficar cego. Que é um sol. Jesus é um sol. Então Jesus está descendo aqui. Aí a gente vai, né, fazer uma brincadeira boba aqui com Jesus. Nós vamos pedir para ele analisar as virtudes e as imperfeições do Moacir. Mais virtudes. Com certeza. Com certeza. Então Jesus ele vai fazer um raio-x, uma ressonância no Moacir, vai ler todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. Vocês acham que Jesus é capaz disso ou não? É, né, gente? É. Ele conhece todas as suas ovelhas. Tem a dupla vista, né? Vamos estudar a Gênese, o livro dos médiuns. Aí nós perguntamos para ele assim: Jesus, fala aí uma imperfeição do Moacir. Aí Jesus vai responder para nós: o Moacir ele é apegado aos bens materiais. Peguei leve com você, hein? Gente, isso significa que Jesus é apegado aos bens materiais? Porque ele viu a imperfeição no próximo? Tem nada a ver, né? Ficou claro? Podemos ver a imperfeição no outro. Aí São Luís continua. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, gente, se alguém está vendo só o bem em tudo e em todos, tem alguma coisa errada com ele está vivendo de ilusão. Os extremos, né? O tudo negativo também, né? Mas se a pessoa, para ela tá tudo bom, ela só vê bondade nas pessoas, aí nós vamos ter que encaminhar ela para o nosso doutor Quirino, que é psiquiatra, para a doutora Bruna, que é psicóloga, porque tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque ela só vê o bem em tudo. Então, amigos, conclusão, podemos observar o mal no nosso próximo. O problema é o que nós fazemos com ele. Porque às vezes tem gente que está com medo de observar o mal, mas na hora que fica sabendo uma fofoquinha, não aguenta, coça e fica espalhando a imperfeição do outro para todo mundo. Né? Então isso não pode. Observar a gente pode. Né? Observar a gente pode. A gente não pode é denegrir. A terceira e última questão. A gente já está com o tempo ali no limite. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? É outra pergunta. Vocês percebem que são três questões bem diferentes. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Então eu vou ler a resposta aqui de São Luís, que é bem objetiva, bem inteligível.
Esta questão é muito delicada. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Então tem que ter uma utilidade. Por exemplo, um exemplo bem simples assim para a gente entender o conceito e poder aplicar. Por exemplo, você tem um vizinho, ele mora sozinho, ele é fumante. Então é um mal para ele, né? A gente lendo a obra de André Luiz, O Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, né? Vício, tudo aquilo que você faz que é mal para o seu corpo, é um suicídio indireto. André Luiz foi chamado de suicida no umbral. Porque era boêmio, bebia demais, comia demais. É suicídio indireto. Então, o teu vizinho, ele está fumando, ele está prejudicando só ele. Tem utilidade de você divulgar? Não, não tem. Nenhuma. Se você quiser, né, de acordo com a primeira questão, quiser ir lá e orientá-lo, repreendê-lo, com um fim útil, moderado, com caridade, com cuidado, aí você pode fazer. Você vai lá e conversa com ele, sem denegri-lo. Você vai lá orientar. Agora, divulgar para os outros, não tem utilidade nenhuma. Aí São Luís diz assim: no entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira. Pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Agora que já é diferente, né? Então vamos voltar lá no vizinho lá. Por exemplo, teu vizinho lá tem o costume de botar fogo no quintal. E a labareda está alta, esse fogo pode pular para os vizinhos. Então você tem que tomar uma atitude, porque isso pode prejudicar os vizinhos. Então uma conduta errada do seu vizinho que precisa de uma ação, porque ele uma hora vai prejudicar terceiros. Então aí sim tem utilidade em você divulgar. Tudo bem, gente? Então era essa a reflexão da noite, que possamos aprender um pouquinho mais, aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né, de acordo aí com as instruções que nós estamos recebendo da doutrina espírita. Tá bom? Então era isso.